Bom, boa noite a todos, a quem eu não conversei, com quem eu não conversei ainda. Eu já estava aqui há uns 5, 6 minutos aí batendo papo com o pessoal. Eu sei que vocês estão vindo de outra aula, né? Então, geralmente dá um intervalinho. Você termina a outra aula, não sei que horas o outro professor termina, mas deve dar um espacinho de 10 minutos para ir no banheiro, tomar aguinha, né? Sei lá. Então, acho que 20h40, 20h45 é um bom horário para a gente começar a aula, tá? Lucas Coelho Lima. O Felipe e o Lucas vão levar esporro já. Mas tudo bem. Eu sou um professor esporrento. Gosto de dar cagada em todo mundo. Entendi, vamos saber. Daí é o seguinte, meu nome, para quem não me conhece, talvez vocês não me conheçam, porque eu nunca tive o prazer de dar aula para vocês. Meu nome é César, tá? Eu já trabalho, eu trabalho na FAM desde 2007. Algumas vezes o pessoal me manda embora, outras vezes me recontratam, né? Quando não tem ninguém, vão atrás de mim, né, na realidade. E é assim, eu fui convidado pela Cristina para ministrar essa aula de sistemas multimídia para vocês, tá? E aceitei com muito prazer. Eu adoro dar aula para ciência da computação e para sistemas de informação. E daí a gente vai tratar, né, dessa matéria que eu vou, no decorrer do tempo aí, eu vou comentar com vocês como que vai ser. Só que antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês algumas coisas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todo semestre, tanto no final quanto no início do semestre e algumas vezes durante o semestre, a coordenação de curso chama os professores, a gente se reúne, né? No caso, todos os professores quase se reuniram no início desse semestre para fazer um treinamento, para dar boas-vindas para os professores novos, para que a coordenação e a direção acadêmica colocasse os direcionamentos, né? O que está acontecendo. E, como vocês podem ver, a gente está novamente tendo, por causa da pandemia, tendo que ministrar aula remota, né? É legal, né, ministrar aula remota, porque de uma certa maneira tem algo a ver com a matéria que a gente está tratando, né? E então tem tudo a ver com a nossa matéria, só que o pessoal está muito preocupado, né, com essa aula remota. O pessoal que eu digo é a coordenação e a administração, e por que não dizer alguns alunos, né? A gente sabe de todas as dificuldades que todos nós, inclusive os professores, né, temos com essa mudança abrupta da metodologia de ensino, né? Então, eu acho que não é de falta de conhecimento de nenhum de vocês, né, que está complicado para todo mundo, né? O nosso esquema de aula não é ensino à distância, né? Aula, modalidade ensino à distância, vocês já devem ter tido ensino à distância no decorrer do curso de vocês. O professor grava a aula 10, 15 minutos, são aulas curtas, né? E daí ele disponibiliza para vocês assistirem, e depois ele posta a lista de exercícios, atividades, etc, etc. A interação de vocês é feita no fórum, né? Num fórum, provavelmente, tá? E o estilo de ensino que nós adotamos é o que eu chamo de aula remota, né? Então, praticamente, a gente está aqui no horário de aula, a gente vai estar até o horário de saída da van, né? E a gente vai ter aula, tá? E a gente interage, né? A gente está numa videochamada, então a gente pode ter interação pontual no momento da dúvida, da discussão, e é assim que está se tratando. Mas a preocupação é com o aprendizado, né?
Por quê? Porque nem todo mundo tem um local, um ambiente próprio para aprendizado. Na casa de vocês, eu não sei como que é, mas provavelmente tem gente que está na cama, né, assistindo a aula pelo celular. Tem gente que está com o laptop na cama, com a TV ligada, assistindo Dark, segunda temporada, episódio 7, e tendo a aula. Tem gente que liga o celular, coloca o celular na mesa, vai jantar, vai fazer outras coisas, né? Tem gente que, eventualmente, o cão, o gato, às vezes pula, passa em cima do teclado. Ou seja, não é um ambiente de estudo. Da mesma maneira que, para a gente, professor, a gente teve que se adaptar, né? E quem não tinha teve que criar um ambiente especial em casa. Eu, por sorte, eu tenho um escritóriozinho aqui que o meu filho utiliza durante o dia e eu utilizo para ministrar as minhas aulas, tá? Então, é um ambiente mais apropriado. Mas mesmo assim, eu estou de chinelo, de bermuda, né? Com o ventilador ligado, tomando pinga, né? E às vezes também não é um ambiente próprio para se ministrar aulas. Com essa preocupação na mente, os caras que fazem aí negócio de educação, de conhecimento, psicólogos, né? Tem um grupo de pessoas muito conhecedoras, né, dessas matérias, e eles também se mostraram disponíveis para ensinar para a gente algumas técnicas, tá? E demonstraram, né, demonstraram até nessa reunião que a gente teve, a gente utilizou algumas técnicas, a gente utilizou algumas ferramentas, tá? A FAM comprou, vocês sabem, comprou o Google for Education, e eu também estou usando o Google for Education para testes, tá? Eu uso o Google Forms, tanto é que a maioria de vocês, com exceção do Felipe e do Lucas, que entraram com o e-mail de fora da instituição, todos vocês foram convidados para se inscreverem lá numa sala. Não é corote, porque eu não curto corote, eu curto pinga pura mesmo, cara. Essa daqui deve ser 51. E cerveja eu não tomo também, só Coca-Cola. Que tem, o Rafael aqui tá me indagando aqui sobre o líquido. É que nem o Jô Soares, cara. E daí o que acontece? Eu uso o Google Forms, então vocês, por gentileza, se possível, vocês entrem lá na sala de aulas e se inscrevam lá na sala, tá? Eu mandei o convite, no e-mail institucional de todo mundo tem um convite lá, chama Sistemas Multimídia. Se alguém precisar, me fala e eu passo o código da sala. Mas é assim, quem não tem o e-mail institucional não vai conseguir fazer as atividades, tá? E como todos receberam de graça não, né? Vocês pagam pra caramba a mensalidade, mas receberam o e-mail institucional do domínio FAM e do DR, então todos têm, por gentileza, se coloca. Tem um monte de gente que já está, eu vi, não sei se todo mundo está, mas é que como o Felipe e o Lucas entraram com e-mail fora da instituição, de repente ele não tem. Tá, Denise, eu passo de novo para vocês o convite, tá? Aliás, eu posso fazer isso agora, mas antes de eu começar, eu vou passar o convite, vou marcar aqui que tem que o negócio do convite do Classroom. Vamos conversar sobre mais uma coisa. Da mesma maneira que eles falaram da preocupação do aprendizado, das ferramentas que a gente tem, o pessoal de psicologia acha que para a gente ter uma interação melhor, a gente tem que fazer algumas coisas, e eles nos solicitaram aos professores que nunca na nossa vida que a gente desse aula da maneira que eu estou fazendo agora para vocês, com a câmera fechada, tá? Uma que, assim, é falta de educação. Eu estar falando com vocês, dando uma aula
e não está mostrando para vocês os meus olhos lindos, maravilhosos, verdes, alucinantes, né? E nem a minha barriguinha sexy, tá? Mas, então eles falam, é uma falta de educação do professor para com o aluno, tá? E demonstra, de acordo com eles, um certo desrespeito, tá? E eu concordo, né? Eu concordo, tanto é que já desde a primeira aula, toda reunião que eu participo com a câmera aberta, porque demonstra um comprometimento com a coisa. Bom, no caso de vocês, veja bem, eles também sugeriram que nós solicitássemos a todos os alunos, tá, que abrissem a câmera, tá? O microfone pode ficar travado, mas que abrissem a câmera para a gente. Tá? O microfone, eu sei que tem uma série de problemas no entorno disso, né? A turma de engenharia civil, por exemplo, quando eu falei dessa minha necessidade e da possibilidade, né, de vocês fazerem isso, tá? Eu pensei muito, porque tem gente, né, que tá, como eu falei, está na cama, está de pijama, né? Na engenharia civil que eu estava falando, tinha uma menina lá, uma moça, e ela falou assim, poxa, eu já estou deitada na cama, né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu não vou querer ver você deitada na cama, né? Mas falei que não era o melhor ambiente de ensino, de aprendizado, tá? E solicitei, né, para que não hoje, mas de repente nas próximas aulas, que ela pudesse. Daí saiu até aquela brincadeira, né, de tipo, poxa, vou ter que me maquiar para participar da aula. Não tem nada disso, né? É uma aula normal, né? Seria legal porque é ruim, né? É ruim, é muito ruim falar para a parede, sabe? Eu gosto de falar olhando para as pessoas. Então, assim, se tiver 2, 3, 4, 5 pessoas aqui, dentre os 43 com câmeras abertas, vai ser muito mais fácil. Tá? Bom, beleza. Daí o Luan pergunta, viu, Luan, você poderia ter perguntado com o microfone ligado, tá? Essa é outra coisa que eles solicitaram, que a interação fosse assim mais pontual. Mesmo porque vocês vão ver que a hora que eu estiver compartilhando a tela, eu estou com um monitor aqui de 17 polegadas. Eu tenho outro monitor, mas o meu computador, a placa de vídeo não tem saída e eu não tenho splitter para fazer vídeo, porque os dois monitores que eu tenho são saída VGA, né, aquela DIN, né, de 9 VGA, vocês conhecem o conector. Então eu não consigo fazer chat e falar. Então, quando eu estiver apresentando, eu vou apresentar a tela inteira para eu enxergar o que eu estou fazendo também. Tá? E aí fica difícil para ver chat. Tá? Quem não tem câmera, daí é legal. Vocês são de ciência da computação, moçada. Estão quase no final do curso. Tem um software, o Irium, tá? Que transforma o seu celular numa câmera webcam. Olha que maravilha. Daí você já tem internet, já paga net, se você quiser. Eu posso até passar. Foi um aluno que Irium for Webcam. Acho que é isso. Irium for Webcam. O cara passou tanto o nome do software quanto até um vídeo no YouTube. Entendeu? Copiar. Não é para ir agora no YouTube, tá? Para ver o negócio. Vocês são muito apressados. Né? Aí tem até um carinha que vamos dar like para ele lá, dar monetização pro rapaz aí que
Bom, vocês não têm ainda o meu e-mail? Eu vou passar o meu e-mail para vocês. Só que eu vou passar o meu e-mail particular. Eu posso passar até o da FAM, porque eu redirecionei tudo para o meu e-mail. Estou passando aqui, tá? Vocês veem que o negócio vai ser meio esquisito. Pronto. O de cima é o meu e-mail pessoal, o de baixo é o meu e-mail. O Vinícius também. Vinícius vai ficar com falta também. Tá? Bom, não faz parte da matéria, mas tem tudo a ver com multimídia. Primeiro, se você entrar na nosso meeting com e-mail institucional, eu não preciso autorizar a entrada. Tá? Se você entra no nosso meeting com e-mail fora da instituição, que aconteceu com o Vinícius, o Felipe, o Lucas, tá? O que acontece é que vocês não vão ter presença. Tá? O pessoal de TI lá, de administração, está com aquela ferramenta para verificar os e-mails dos alunos que estão logando no sistema de aulas. Tá? Então, eu vou solicitar extrato, para vocês não precisarem ficar toda hora presente, 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 né? Não sei que Vinícius, não sei. Entrou aí. Quem que é o Vinícius aí que entrou de fora da organização? Vinícius Teixeira, viu, Vinícius Henrique? Fica tranquilo, não é com você, não. Tá? Beleza. Então, se vocês puderem, eu agradeceria muito, de coração, se eu pudesse vê-los, tá? Hoje, se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Mas nas próximas aulas, por gentileza, eu queria conhecer os alunos com os quais eu... a Eduarda saiu da reunião. Não sei se é a internet ou se ela saiu, porque não está gostando do professor. Tá vendo? Eu não sei, cara. E é ruim pra caramba a gente dar aula sem ver as pessoas. Tá? Beleza. Daí eu estava falando das ferramentas, está falando das dicas. Então, uma é essa, entrar com... Como eu não vou estar vendo o chat, tá? Como eu não vou estar vendo o chat, eu não vou estar vendo o negócio. Desculpas aceitas, tá, Eduardo? Brincadeira minha também. Vocês vão ver que ao longo do curso, cara, eu não sou um professor muito formal, não. Eu sou muito brincalhão, eu gosto de brincar, tá? É claro, a gente vai levar a matéria da maneira séria, como deve ser toda a matéria, tá? Mas eu acho que um espírito de descontração é muito legal para a sala, tá? Então, é assim, a gente só não pode confundir, né? Liberdade com libertinagem e descontração com bagunça, tá? Mas, assim, então, na medida do possível, eu vou levar a aula da melhor maneira possível, tá? E eu vou brincar muito, né? Às vezes eu vou pegar pessoas de surpresa, assim, tipo o Matheus e a Machita. Nossa, parece um garotão aqui de 12 anos de idade, né? E vou fazer uma pergunta para ele, por exemplo, né? O que eu falei 5 minutos atrás, Matheus? Valendo 5 pontos. 2 minutos para escrever no chat. Ó, não escreveu, um negativo, tá? E daí, esse um negativo do Matheus, não, o Sávio deve estar jantando, estou sabendo. Fica tranquilo. Né? Esse ponto negativo aí é outro aviso que eu tenho que dar para vocês. É assim, a gente, novamente, não vai ter a famigerada, amaldiçoada, detestada N2 e N3, tá bom? Então, a nota de vocês vai ser a minha nota mesmo, entendeu? E daí, como que eu estou pretendendo fazer a avaliação de vocês? Tá? A gente vai fazer duas avaliações. Provavelmente, essas avaliações eu vou fazer através do Google Forms,
que fica muito mais fácil para eu corrigir. Tá? Se vocês todos fizerem e mandarem a avaliação, tem jeito de eu juntar todas as notas já numa planilha, posso exportar para o Excel, tá? E faço isso na realidade porque eu não sei trabalhar com o Google Docs. Aquela planilha do Google é diferente do meu Excel 365 dias, que a FOA me disponibilizou licença, né, para usar. Tá? Mas assim, eu tenho muito mais facilidade para mexer com o software aqui do que mexer no Google Forms e no Google Docs lá, e Google Sheets, né? Sei lá o nome do Excel que eles dão lá no Google. Bom, e é assim, então a gente vai ter duas provas. A primeira prova vai ter 40%, tá? De peso. A segunda prova vai ter 60% de peso. Vocês não precisam marcar isso daí. Eu ainda não disponibilizei lá no portal o plano de ensino e a metodologia de avaliação, porque eu não tive... eu ia falar tempo, mas na realidade eu não tive saco para fazer ainda, tá? Porque é muita coisa, é muita matéria, é muita coisa para verificar, e da mesma maneira que vocês estão correndo do lado de vocês aí, a gente está correndo do nosso lado também. Então, assim, não deu tempo para preparar as aulas, né, que eu estava ministrando, que são várias, e depois para preparar o negócio de ensino, tem que colocar algumas coisas conforme o MEC solicita, né? Então, por causa dessa pandemia, tem que colocar lá no plano de ensino o decreto-lei que o governador do estado fez, formalismos, tá? Por quê? Porque os nossos cursos são auditados, tá? E o MEC vem, e se ele pega uma não conformidade, uma inconsistência, dá pau para fã, pau para vocês, e acaba sobrando para mim também. Tá? Mas as provas não serão as únicas fontes de notas. Tá? Então, eu costumo ter trabalhos, né, disponibilizo trabalhos, tá? E também tem o que eu chamo de nota de participação, incentivo e outras coisitas mais. Tá? Tipo assim, o cara que me traz maçãzinha, me paga uísque, essas coisas assim, a gente coloca um pontinho ali e tal, né? O cara que não faz nada. Um Jack Daniels. Isso, um Jack Daniels, 19, um Blue Label. Legal. Né? Não suborno as pessoas, claro, obviamente. Né? Minha conta corrente é Banco do Brasil, agência 1849X. Né? Porque eu ganho bem pra caramba, né? Eu já sou milionário, minha casa... Aliás, multimídia é o que tem aqui em casa, porque minha casa é uma casa multimídia, meu amigo. A minha geladeira, se vocês não sabem, é IoT, está conectada na internet. E então, aqui, através do meu celular, eu consigo saber se tem cerveja ou não. Né? A banheira também eu posso ligar. Né? O Caio está dando risada porque ele não sabe que ele teve negativo, né? Mas tudo bem. Então, eu não bebo cerveja, cara, mas as convidadas bebem. Então, a questão não é o que eu faço ou deixo de fazer. Entendeu? A gente tem que pensar nas pessoas. Entendeu? E é isso que eu faço, eu penso nas pessoas. Tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver o que mais. Notas, avaliação. Notas, avaliação. Interatividade, né? Olha que legal. Pode ter momentos em que eu peça para vocês verem um vídeo, né? Do YouTube, por exemplo. Eu arranjei lá, porque eu fico sem fazer nada o dia inteiro, daí eu fico direto no YouTube vendo, de repente eu vi algo interessante que tem muito a ver com a nossa matéria, e daí eu quero colocar como sendo um aditivo, né? Eu posso, eventualmente, compartilhar o vídeo com áudio aqui para vocês, porque o Google Meeting me proporciona essa facilidade.
Entretanto, nesse curso de interatividade que a gente teve, os caras falaram assim, tem um jeito de fazer o aluno ficar entretido. Você passa o link para o cara e dá o tempo de duração do vídeo, daí o cara vê o vídeo junto com você. O pessoal que está voando não vai entender nada, porque vai ver todo mundo parado, eu parado, ninguém fazendo nada, né? Mas o cara que está prestando atenção na aula e está interagindo vai conseguir ver o vídeo, né? E depois, de repente, a gente pode fazer uma questão online, assim, tipo, agora, né? Tipo, vai no Forms lá e responde, tá? Canal no YouTube conta como horas complementares? É assim, não, né? Mesmo porque o meu canal, lá onde eu disponibilizo os vídeos para vocês, não é o canal da FAM, tá? É um canal meu que um dia na vida, aí, se eu conseguir chegar nos meus 1.000 assinantes, eu vou conseguir monetizar, né? O Vinícius já saca como que é essa história, né? Agora, horas complementares como criador de conteúdo, é assim, não sei. Não sei, porque eu nunca discuti isso daí com a Cris, tá? Tem regras, né, para fazer aquelas horas complementares que vocês têm, tá? E assim, às vezes eles abrem algumas exceções às regras. Por exemplo, participação em palestras e seminários conta como horas complementares, tá? Então, por exemplo, se tem a semana da engenharia, a semana da ciência da computação, dos sistemas de informação, semana das exatas, né? E você vai numa palestra, por exemplo, se você tiver um jeito de comprovar aquilo para ela, conta como horas complementares. Eu não sei quantas horas complementares vocês precisam ter no curso que vocês estão fazendo, tá? Isso varia de curso para curso, tá? Quem tem essas informações é a Cris, você pode tranquilamente perguntar para ela, né? São só 30, Rafael? 35 no semestre. Tá. Então, para quem participou da semana que a gente chamou de semana introdutória, que na realidade foi a semana que teve aquelas palestras, né? Semana passada, né? Inclusive, nas quais você tem um questionário lá para preencher, sei lá, uma atividade. Se você colocar lá, eu acho que cada palestra vai contar como aulas, né? É, a Ana Beatriz está dizendo que tem um semestre que vai ser 40, tá? Mas é assim, são, sei lá, são 8 semestres, 10 semestres. Poxa, se você multiplicar por 40, por 30, você vai ver que vai ficar muitas horas. E esse é um problema, porque se você não tiver essas horas complementares lá comprovadas, você não consegue colar grau, né? E daí as pessoas que têm poucas horas ficam assim desesperadas correndo atrás de horas complementares, né? Coisa que a gente fala para o primeiro, para o segundo ano, né? Quando a gente tem a oportunidade de dar aula para os caras, a gente fala isso. Mas infelizmente bicho é bicho, não aprende e às vezes, né? Passa o curso inteiro e não aprende, tá? Beleza. Então é assim, eu peço que vocês pensem na aula que vem. Eu estava falando que na engenharia civil, eu estava falando, poxa, todo mundo abriu a câmera, sabe? Ficou legal a aula, eu olhando para todo mundo, interagindo. É legal, porque daí eu consigo olhar para as pessoas, conversar, né? E não fiquem com vergonha. A gente não está aqui para... Não é sei lá, balada, ninguém vai sair para namorar, sabe? Não precisa ter maquiagem, também pode estar de camiseta, de boné, não tem problema, é só para eu interagir melhor, tá? Que eu acho que rende mais a aula com a interação.
Bom, e daí como que eu dou as minhas aulas, né? Essa que é a dúvida que todo mundo tem. Na realidade, o que eu faço é o seguinte, gente. Só para vocês terem ideia, eu vou compartilhar a tela inteira para mostrar como que eu faço as aulas maravilhosas aqui. Tá? Bom, beleza. Vocês devem já estar vendo a tela inteira e eu bonitão aí do lado. Tá? Mesmo eu bonitão do lado, eles pediram para eu não fazer assim. Tá? Por quê? Mesma coisa. Tá? É horrível, né? Você não está vendo as pessoas. Pelo menos do meu ponto de vista é. Bom, vocês estão vendo a tela. Ah, eu consegui um negocinho aqui legal. Ó. Olha que bonitinho. Que eu clico aqui. Ó, eu consigo escrever na tela. Olha que maravilha. Só que eu estou escrevendo com o mouse. Tá? E depois eu posso salvar isso como uma figura JPEG. Ele fica transparente, bonitinho, não sei mexer. Tá? Daí eu comprei esse negócio aqui também. É uma mesa digitalizadora. Daí tem uma canetinha, bonito. Isso pode ser considerado ferramenta para multimídia? Não é bambu, não. A minha é melhor. É Ruion. Ruion. Tá? E daí eu posso, se eu ligar a caneta, né, que ela tem bateria, eu venho aqui, posso solicitar aqui esse negócio aqui, tá? E venho escrever. Eu estou com a caneta agora, o meu mouse é caneta. Oi. Pedro, fala com Muito braba. Oi, gente. Só que é o seguinte, o que acontece com a caneta? Cara, é horrível, porque parece que eu sou um aluno de primeira série primária, né? Porque não dá para ter noção de espaçamento aí, né? Então, Também. tá vendo? E depois outra, eu programei uma, ó, já cliquei onde não devia na caneta, que eu não sei nem o que eu fiz. É horrível, mas assim, prometo que eu vou aprender a fazer os desenhinhos aqui, né, colocar chifrinho, assim, né? Olha que bonitinho. Né? Escrever as coisas aqui, ó. Beleza? Então tem recursos, né? Só não sei usar os recursos, tá? Mas as aulas que eu dava até antes de comprar essa caneta maravilhosa é assim. Isso. A Denise está dizendo para olhar nos drivers que tem programa para mexer. Não, então, essa parte de drivers eu já instalei, tem como configurar os cliques, né? Mas não adianta nada, porque eu não sei mexer com a ferramenta. Então, não adianta programar e não saber mexer. Né? Então, assim, a gente programa. Tá? Calibração, né? Calibração, ele aparece os pontinhos para você calibrar. Mas é que a tela é preta, sei lá. Bom. Então. A Denise já calibrou legal. Beleza. Então, depois, daí você me ensina certinho aí. Quem sabe a gente não pode trocar uma figurinha aí para eu aprender a fazer. Bom, beleza. Mas as minhas aulas, de boa, na realidade, o que eu faço é assim, ó. Eu dou aula com o PowerPoint. O cara dá aula com o PowerPoint. Eu dou aula com o PowerPoint, só que assim, eu abro um PowerPoint novo. Tá? Então, vou pegar esse daqui. Esse daqui é bonito. Quais cores vocês gostam? Vermelhinho, roxinho? Tá? Vamos por esse daqui. Deixa eu ver. Ó, eu não estou vendo vocês, tá? Roxo. Então, pus o roxo. Beleza. Roxo é uma cor bonitinha. Tá? Ó, agora eu já não estou vendo o chat, tá?
Eu sei que você vai falar assim, mas César, se você reduzir o PowerPoint, acertar a sua tela, tá? Ó, se você fizer assim, tá? Você consegue dar aula, né? Olhando o chat. Ah, eu sei que eu consigo, só que não dá, né? Porque eu estou escrevendo aqui e estou vendo o Roberto falar azul, por exemplo, né? Então, daí eu me distraio, né? Tá? Aquele velho, eu consigo, mas eu não quero. Eu consigo, mas não estou com saco para ficar. O cérebro, gente, o cérebro da gente é que nem um computador, tá? Então, o que que acontece? Saca quando você tem duas threads para executar ao mesmo tempo? O computador não tem que decidir qual thread que ele vai fazer primeiro. Tem jeito de você priorizar as threads, né? Quando eu estou dando aula, a minha thread prioritária deveria ser o PowerPoint, né? Só que fica um monte de coisa aqui rodando rodando, rodando aqui no escondido, no invisível, entendeu? Né? E daí o que acontece? Eu me distraio, né? Quando eu vou olhar lá, eu acabo me distraindo, né? Mas eu acho que desse jeito dá. Daí eu explico, faço as coisas, desenho, tudo fazendo PowerPoint. Ó, deixa eu pegar uma aula exemplo para vocês verem, né? Só para vocês verem que legal. Vou pegar essa daqui, ó. Tá? Olha só, eu comecei assim, tá? Daí eu fiz esse desenho aqui para explicar, tá, como que a gente faz a montagem do quadro E1. É um sistema aí de... Eu não lembro nem que matéria foi essa aqui. Tá? Mas assim, não tem muita coisa a ver com computação, tem a ver com transmissão. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, MCP e tal, eu fui criando, tá, para explicar o que que era, tá? A montagem do quadro, como que é. Quando é figura assim, tá? O que que eu faço? Bom, figura assim, a gente vai no Google. Aí, legal. Então, por exemplo, multimídia. Tá? Que eu estou dando aula de multimídia. Eu posso dar aula para vocês, só que é muito genérico o negócio, né? Quando fala multimídia, aparece propaganda das coisas, né? Vamos ver o que a nossa querida biblioteca do Pai dos Burros aqui diz sobre multimídia. Daí eu venho, faço que nem vocês quando faz trabalho, tá? Olha que bonito. Entra no Wikipedia, dá um copiar, né? Daí vem para o PowerPoint, tá? Faz a carinha que a Denise ensinou a fazer, coloca um novo slide, tá? Daí, vamos lá. Acessar o cache, sei lá o que está pedindo. Centro de reparar, não quero reparar nada, não. E aí deu pau. Mas eu sei por que deu pau. É a quantidade de informação que eu coloquei, tá? E eu coloquei, veio todos os hyperlinks, tá vendo? Eu ia falar isso, são os links que travaram o negócio. É que eu sou, como que fala? Eu quis ser rapidão para mostrar que sou habilidoso. É que tinha que ter colado o texto só. Exatamente, é isso que eu vou fazer, se Deus quiser, aqui eu chegar no fim dessa porcaria aqui. Um Ctrl-A não funciona, Ctrl-C. Né? Melhor desfazer, né? E usar a cabeça, né? A cachola, né? Olha que bonito. Só que daí fica pequeno, daí a gente dá um Ctrl-X aqui. Tá? Olha, já estou preparando uma aula para vocês, hein? Professor que faz aula... De última hora. De última hora. Puta, o que eu vou ministrar para os caras? Nossa senhora, eu não preparei aula, então a gente vem aqui e faz junto. Tá bom? Tá? E por que a gente faz junto? Vamos ver o que a Wikipedia fala sobre multimídia para a gente. Tá? Vocês têm ideia do que é multimídia? Ou multimédia, que nem os portugueses falam? Tá?
Ó, na realidade, o livro que a gente tem como um dos livros como base de estudo, que é esse cara aqui, está focado, ninguém precisa comprar, deve ter na biblioteca. Então, cara, eu gostei. O papel dele é papel de foto, cara. Sabe o que parece revista? Né? Bom, esse é um dos livros que está lá na nossa bibliografia, né? E daí eu vou falar. Vamos ver primeiro o que a Wikipedia diz do que é multimídia. É a combinação controlada por computador, tá? E pelo menos um tipo de mídia estática, com pelo menos um tipo de mídia dinâmica. Muito bonito. Esse é o que o cara lá que escreveu lá. E essa citação, né, é desses dois caras aqui que escreveram isso daqui. Vocês estão em qual semestre? Só para eu saber. Aqui tem primeiro e segundo. Primeiro e segundo? Exato. Vocês A estão... maioria tá no segundo, né? Então, mas vocês são tudo quase bicho? Meio bicho? Cara, é uma maravilha, então, a gente ter essa aula aqui. Que daí vai dar uma visão legal do que vocês vão ver no curso inteiro. Olha que gostoso. Tá? Legal mesmo. Bom, daí, então eu não vou falar, tá? Eu ia falar dessas citações aqui, ó. Esse tipo de citação não é legal em TCC, tá? Geralmente o cara que vai produzir trabalho de conclusão de curso, ele faz citação indireta desse jeito aqui, daí o professor dá até vontade de arrancar os cabelos, tá? Não é muito aceitável, porque o cara está falando que essa citação foi esse cara que deu em 2003, né? Mas quantos livros esses dois caras escreveram em 2003? Eu não tenho referência de onde foi tirada essa informação, tá? E na Wikipédia, não sei se vocês sabem, mas qualquer um escreve, até eu escrevo lá, tá? E quando eu escrevo, para variar, eu só escrevo besteira. Então, o que acontece? O cara vai lá na Wikipédia, pega uma besteira que eu escrevi, né? E daí ele sai por aí falando, ensinando sobre uma besteira que eu escrevi na Wikipedia, porque a Wikipedia permite que qualquer um escreva. Entendeu? Então, por isso que os professores devem falar para vocês, tipo assim, gente, quando for fazer qualquer trabalho, evita usar a Wikipédia. Por quê? Porque não é uma fonte confiável. Tá? Deixa eu tirar. Mas é assim, a gente tem que falar de multimídia, tá? E essa definição é uma definição aceitável, tá? Ou seja, quando a gente vai falar de multimídia, antigamente a gente só tinha... O que é mídia, na realidade? Mídia é uma maneira de você transferir conhecimento, tá? A primeira mídia que se tem notícia são os hieróglifos lá do Egito Antigo. Aquilo é um tipo de mídia, tá? Então, o que eles faziam? Eles iam para as pirâmides lá, né? Chicoteavam um monte de cara e os negros desenhavam lá a história do faraó lá, que ele queria contar. Tá? Já mais recentemente, para quem é religioso, Moisés foi lá no monte, não sei das quantas lá, ele trouxe os 10 mandamentos escritos em pedra. Mídia escrita, tá? Jesus nos falava através de parábolas, mídia falada, né? Som, tá? Em algum momento da vida aí, inventaram o fonógrafo, né? Que é aquele negócio que colocava o disco e ele reproduzia as ondas acústicas da gravação no vinil, na borracha ou na madeira, não sei. Tá? Ou seja, os buraquinhos, a profundidade dos buraquinhos fazia com que a agulha reproduzisse o som e era amplificado por aquele negócio grande.
Vocês sabem o que eu estou falando do gramofone? Deixa eu ver aqui. Ó, é legal porque a gente Sim. faz gramofone. Tá? Olha aqui que bonito. Daí a gente pega uma foto aqui, ó. Tá? Então, isso daqui era um tipo de mídia, né? Uma mídia. Olha que bonitinho. Tá? Daí eu copio aqui, tá? E a gente vai lá para o nosso PowerPoint maravilhoso, que eu não sei mais qual é, que é esse aqui. Tá? Nossa, foto grande, hein? Bom, então é assim, as mídias, elas são de vários formatos, tá? E multimídia, então, multi é aquela palavra grega que significa muitas, né? Ou pelo menos mais de uma. Poxa, então, pensem comigo, será que a gente poderia considerar a televisão, tá, como sendo multimídia? Tá? De acordo com essa declaração aqui que a gente viu no Wikipedia, sim, né? Porque na televisão, às vezes, tem um monte de coisa estática, né? De letreiro, de promoção, né? Sei lá, o logotipo da televisão, de repente passa uma tarjetinha embaixo, né? Escrevendo alguma coisa, tá? Ou até mesmo quando você usa lá o closed caption, né? Que é a parte das falas do filme, ou traduzidas, ou a própria fala do filme escrito ali. Então, a televisão, do jeito que ela está hoje, ela já pode ser, por si só, considerada multimídia. Tá? Mas, tá? Eles fazem um alerta que o que se considera verdadeiramente multimídia, tá? Essas diferentes linguagens, elas não devem ser apenas justapostas, tá? E sim, elas têm que ser integradas, tá? Então, veja bem, o que é justaposto? É que nem eu fiz aqui, ó. Eu coloquei a foto do gramofone aqui e mandei para trás do texto, tá? Se eu estiver movimentando isso daqui, fazendo ajustes e tal, isso daqui não é necessariamente considerado multimídia, tá? Por quê? Porque é uma mídia eletrônica, tá? Estática, tá? E eu não tenho outras coisas juntos. Eu não tenho mídia dinâmica, tá? Mas, se eu colocar aqui nesse PowerPoint, tá? Por exemplo, um som, eu vou lá adicionar áudio, tá? E o áudio pode ser uma música de fundo ou até uma gravação de uma aula, por exemplo, que nessa aula que eu estou dando para vocês. Se eu tiver essa aula descrita aqui, daí eu já posso, de acordo com esses dois caras aqui, ó, né? O Dias Noche e o Salaverria, tá? Considerar multimídia. Mas vocês entenderam uma outra coisa? Dependendo da fonte de informação do livro que você pega, tá? Os autores, eles colocam as definições conforme a cabeça deles, tá? Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, que eu estou pegando agora para vocês, o livro está novinho. Eu acho que eu nem vou devolver esse daqui para a biblioteca. Tá? Por multimídia, a primeira coisa que ele escreve, por multimídia, entenderemos todos os programas e sistemas em que a comunicação entre homem e computador se dá através de múltiplos meios de representação da informação, como som e imagem animada, além da imagem estática já usada nos aplicativos gráficos. Tá? Ou seja, o cara já modernizou, né? O que é multimídia, né? Por quê? Porque ele já colocou na cabeça da gente a utilização do computador, tá?
Beleza. Daí você fala, tá, e o que é realmente multimídia? Multimídia não é uma frase descrita, não é uma definição inventada por alguém. Multimídia é um conceito que deve estar percebido e entendido na tua cabeça, tá? E que, obviamente, ele usa tipos de mídia diferentes. Ele precisa de mídia dinâmica, que se movimenta, que faz interação, e mídias estáticas, fotos, imagens, tá? Desenhos, tá? Gráficos. Tá? E a justaposição dessas duas coisas se transforma no que a gente chama de multimídia. Outro exemplo. Então, nesse contexto, nesse sentido, tá, a televisão talvez não seja considerado multimídia. Tá? Mas, quando você vai, ou ia, né? Porque hoje a gente nem tem mais essa possibilidade, né? Quando você vai lá na lojinha de DVD lá para alugar, nem tem mais isso, né? Mas você vai alugar um DVD, os DVDs antigamente, eles só tinham filme, era que nem fita cassete. Você enfiava o DVD lá e via o filme, né? Então, esse tipo de filme não era considerado, de DVD, não era considerado DVD de multimídia, tá? Porque dentro dele estava gravado um filme, tá? O filme, a gente vai tratar disso nessa matéria, né? Todo arquivo de computador, ele tem o nome, né? E, de repente, ele tem uma indicação de qual tipo de codificação que você usou para gerar aquele arquivo, né? Por exemplo, o arquivo texto, tá? A extensão, se você pegar o Notepad aqui, ó, tá? Ele, se você salvar isso daqui, tá sem salvar, salvar como, tá? Esses daqui são os links das palestras da semana de abertura, que quem estava no segundo ano provavelmente viu, mas os calouros provavelmente não viram, né? Então, daí, se vocês quiserem, eu passo o link para essas palestras aqui, tá? Só que assim, vocês estão vendo, eu estou gravando arquivo aqui, palestras TXT, esse extensão aqui, TXT, está me dizendo, ou está dizendo, informando para o computador, qual é o tipo de documento que vai estar gravado ou codificado dentro de um arquivo, né, de uma quantidade de informação ali, que vai ser gravada no meu HD, tá? Que chama palestras, eu dei um nome, tá? Mas que está gravado, são textos. Então, são coisas estáticas, vamos dizer assim. Claro, tem uma fonte geradora, a gente sabe como fazer. Qualquer software, né, que consiga ler um arquivo desse tipo, TXT, tá? Ele consegue decodificar isso daí e mostrar para você graficamente que está escrito, os símbolos que estão lá. Mas são arquivos estáticos, tá? Esse daqui é um arquivo estático. E mais, eu posso mudar o tipo de codificação, tá vendo? A codificação dele, tá? São vários tipos. Vocês vão aprender ao longo do curso, por exemplo, que tem codificação ANSI, tem a UTF, tá? Tem o TF8, o TF16, o TF com bom, eu não sei nem o que é bom, tá? Mas é um tipo de codificação, tá? Geralmente, a gente antigamente usava ANSI, tá? E agora a gente usa a UTF-8, tá? Porque são tipos de como codificar as coisas. Mas isso é estático. Então, daí eu vou lá, vou salvar as palestras aqui na FAM, tá? E o que está gravado, então? Não é multimídia isso daqui é um tipo de mídia. Qual é o sentido que a gente tem?
ó, tá gravado letras. Só que essas letras, em si, elas, no caso, estão indicando para um site, né? Todo mundo já conhece, para ir lá num arquivo. Se eu pôr isso daqui no browser, no meu Explorer, vai para lá, tá? E aí sim, o que eu vou ver lá? Pô, está direcionando para um arquivo dentro do Google Drive, tá? Da nossa instituição. Ah, eu estou lendo isso tudo nessas letrinhas aqui, ó, tá? Que tem um nome lá com o cara, com o próprio software que gravou deu. Mas isso daqui eu sei que é um arquivo de vídeo, tá? E o arquivo de vídeo é um outro tipo de mídia, é uma mídia dinâmica, certo? Nesse caso, ele deve ter gravado em MOV, tá? Que é exatamente a extensão que você grava no seu celular. E nos DVDs que a gente alugava na loja, eles gravavam com uma outra extensão, que é o MPEG, tá? E geralmente gravava em MPEG 2, tá? Que era filme. Mas também tem a codificação MPEG 3, que é o MP3, que é só para áudio. Então, no momento que você colocava o DVD lá, você via o filme, mas não era multimídia. Por quê? Só tinha um tipo de mídia dinâmica, tá? Daí você fala assim, ah, mas e quando eu colocava o letreiro lá para ver a tradução do filme? Tá? Tudo bem, era uma mídia que ia junto, um texto estático, tá? Mas não era verdadeiramente multimídia, porque era apenas uma mídia justaposta à outra. Você pegava o texto e colocava em cima do filme. Não tinha interação nenhuma. Tá? Beleza. Mas depois criaram uma codificação que chama MPEG-4. Tá? Essa MPEG-4 já possibilitava uma certa interação entre o usuário que estava vendo o filme e o filme. E daí a gente considera multimídia. Por quê? Porque tem filmes, eu pelo menos lembro de ter assistido um, se vocês não viram, eu acho que chama Amnésia, se não me engano. Tá? Esse filme, ele era o seguinte, bom, primeiro que quando você coloca o DVD já aparece uma tela, né, com aquele negócio de cena, tem um negócio, um softwarezinho lá que faz alguns efeitos, né, e daí você pode clicar para escolher um determinado capítulo, né, então você já está interagindo, tá? E mesmo no controle remoto do videocassete, você ia lá, enter, vai para baixo, dava enter, você ia para aquele capítulo. E mais, em alguns determinados momentos do filme, você podia escolher para onde você queria que o filme fosse. Tá? Então, você estava lá, aparecia um aviso dizendo assim, olha, agora você escolhe o que você quer fazer. Daí ele pergunta se o personagem vai para tal lugar ou vai para tal lugar, você escolhe. Você colocava e ia. Isso é multimídia. Tá? Ou seja, é uma multimídia destinada ao lazer. O computador em si, tá? A gente pode considerar multimídia, porque a gente está vendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Telefone. Então, hoje a gente não tem mais telefone, né? A gente tem o smartphone. O smartphone é multimídia. Tá? Mas, antigamente, a gente só tinha o telefone. E o telefone você só falava, não tinha WhatsApp, não tinha texto, SMS, não tinha nada. Então, o telefone não era considerado multimídia. É uma mídia de comunicação. Conseguiram entender a diferença? Deixa eu entrar aqui no chat. O chat. Beleza. Então tá bom. De 36,2 deu legal. Para mim tá ótimo. Tá? A Rayana também está entrando de fora, né?
Deixa eu dar um susto, então, né? A única pessoa que não veio foi a Rayana. Alguém conhece a Rayana? Quem? Rayana. Que ela não tem, eu não, é a única que está sem nota. Nunca nem vi. Conheço não. É nova? Não, não. Nem sei. Primeiro semestre? Coitada, né? Depois vocês avisam ela, tá? De tudo que aconteceu. Ó, tô tentando escrever com a caneta no papel, com a caneta no tablet lá. Aí não vai, né? Não vai. Bom, então, vocês entenderam a diferença. Então, eu queria deixar bem claro na cabeça de vocês que multimídia, cada babaca que escreve uma coisa sobre isso, ele vai escrever de maneira diferente, tá? E não é porque ele escreveu daquele jeito que aquele jeito é o certo. Então, eu jamais, na minha sã consciência, poderia perguntar para vocês numa prova uma pergunta tão ampla e tão aberta assim, o que é a multimídia, e esperar que vocês decorem, por exemplo, a determinação do Wilson de Paula Filho do que é a multimídia. Vocês estão vendo que o ensino não é para ser desse jeito? Tá? Infelizmente, a gente acaba se utilizando dessa única maneira que a gente tem para avaliar se você aprendeu ou não o que eu ensinei. Né? Então, alguém vai fazer esse tipo de questionamento para você. E detalhe, pior ainda, se você responder diferente do que o que ele acha que ele leu naquele autor daquele livro, ele vai dar errado para você. Tá? Então, é assim, prova com perguntas desse tipo é muito complexo fazer. Né? Então, prefere-se fazer um teste. Alternativa A, B, C e D, mas também vai confundir a tua cabeça, porque daí a gente vai colocar aquelas pegadinhas, vocês entendem? Pegadinha, só para ver se você tá... Se não tiver pegadinha, não é pergunta, né? Exatamente. Que nem a GIF, né? O Vitor está perguntando se uma GIF se considera uma multimídia. Beleza, Vitor, eu não sei o nível de conhecimento dos nossos queridos colegas de sala. Então, eu não sei se todos sabem o que é uma GIF, tá? Beleza? Mas, então, eu vou tentar explicar. E daí já é bom para a gente já começar a prestar atenção também, porque a gente está entrando numa seara de nomenclatura que é muito específica da nossa área. E quando você vai falar entre a gente, todo mundo vai entender. Mas quando você falar isso fora do nosso âmbito profissional, vamos dizer assim, tá? As pessoas não vão entender. Então, a gente tem que usar palavras mais claras para entender. Tá? A GIF, existem alguns tipos de codificação para imagens estáticas. Tá? A GIF em princípio, a GIF é uma imagem estática. Tá? Mas tem GIF animada. Tem GIF animada porque são várias fotos estáticas colocadas numa sequência. Tanto é que, por exemplo, você grava, né, um videozinho e transforma em GIF. Tá? Mas é uma mídia ainda. Então não pode ser considerado multimídia. Tá? A não ser que você consiga, na mídia, colocar hyperlinks. Por exemplo. O que são hyperlinks? São aqueles links que você clica e faz outra coisa. Tá? Eu nunca vi uma GIF, pode ser que tenha, eu nunca vi. Tá? Uma GIF que, de repente, o carinha está andando para um lado, daí você clica na GIF, ele volta para o outro, e daí você clica, ele vai para o outro. A única coisa que eu vi é a pause. Tá? Pause. Por quê? Mas pause é porque a GIF vai sendo apresentada uma foto atrás da outra, tá? Até chegar no fim, depois eles fazem um loop para apresentar a primeira de novo.
daí faz o loop e apresenta a primeira de novo. Você tem a impressão que está vendo um filme. E daí vem o conceito até de filme. O que é um filme? O filme não é uma sequência de fotos, tá? E ela passa tão rápido que o seu olho não consegue nem perceber que são fotos, né? Elas passam rápido na tua frente, de maneira que você vê uma continuidade. É que nem você desenhar naquele caderno. Lembra aquele desenho que a gente fazia lá na escola? Desenhava o caderno e fazia assim, e geralmente era um homenzinho, e a gente fazia o homenzinho dançar, né? Eu fazia o homenzinho fazer outra coisa, mas não veio ao caso, né? Realmente era uma série de sequências que a gente desenhava, né? Com pequenas variações e dava uma sensação de continuidade. O cinema é isso, tá? E a multimídia, então, o conceito de multimídia é isso. É uma coisa que dá a sensação, tá, de continuidade para a gente, mas que tenha pelo menos 2 tipos de mídias diferentes, ou seja, uma estática e uma dinâmica. No caso da GIF animada, se tivesse o hyperlink, né, para controlar alguma coisa, a mídia dinâmica seria a troca de fotos, tá? A mídia estática poderia ser a musiquinha, tá? E ainda teria esse controle. Por quê? Porque daí esse controle, ele diria que as linguagens não estão justapostas, né? Elas estão integradas, porque fazem parte da mesma informação. Tá? Quando se afirma que a apresentação ou recuperação da informação se faz de maneira multissensorial, olha que legal. Um termo, vários sentidos. Quer dizer, mais de um sentido humano está envolvido no processo. Facto, eu corrigiria, porque eu corrijo porque o professor pode perceber que eu tirei do Wikipedia em português. E a gente não escreve facto, a gente escreve fato, tá? Então, quem faz Ctrl-C, Ctrl-V de coisa de Portugal, lá das universidades de Coimbra, da vida, presta atenção quando for apresentar trabalho para o professor, tá? Dica cultural, vai por mim, tá? Que daí o cara zera, tá? Você. Mas é assim, utilização de meios de comunicação que até há pouco tempo raramente eram empregues de maneira condensada. Na realidade, o que ele está dizendo, ele está simplesmente continuando a explicar o que é multimídia, né? Então, ele já está dando uma ideia que deve ser alguma coisa multissensorial. Poxa, cara, então... aqueles óculos que a gente põe de realidade avançada ou realidade virtual, cara, aquilo é um exemplo clássico de multimídia. Vocês concordam comigo? Porque são mídias dinâmicas, estáticas, não simplesmente justapostas, tá? Mas que você interage, tem interação, e mais, mexem com mais de uma sensação, mais de um sentimento seu. Olha, tem o sentimento emocional, que ela está mexendo, tem o sensorial, né, porque você pode andar, tá? Emocional, sensorial. Pô, tem uns lugares lá que nem, sabe aquele cinema 8D, né? O oitavo D lá, a dimensão é do cheiro, né? Que cheira mofo, né? Cine 8D. Eu já fui muito em Cine 8D, tá? E o cheiro do não é corpo... assim também? Oi? O VR não é assim? Então. O cheiro de mofo, meu amigo, causa sensação, né? Então, se o cheiro de mofo causa sensação, é um cine multimídia. Olha que maravilha. Tá? E aqui ele dá exemplo. Som, voz, música, efeitos especiais, fotografia, vídeo, animação, gráficos, textos. Quando ele fala gráfico aqui, é assim, tudo que a gente imagina de gráfico, olha só, o cara que bolou essas janelinhas aqui do Windows, eu estou usando o Windows 10 como sistema operacional, né? E daí, todas essas imagenzinhas que tem aqui, ó, são desenhos, né? São gráficos, na realidade, tá? Então,
E existe uma coordenação e eu consigo clicar nas coisas, eu consigo interagir com isso. Isso daqui é multimídia. Tá? Então, a gente vai ver que multimídia é um conceito muito extenso. Isso tudo que eu tirei na Wikipédia, hein, moçada? Vocês estão vendo? Então, não é a fonte de informação, né? É tipo assim, para vocês terem uma ideia melhor, o que você vai fazer com a informação? Você sabe? Não. Então, às vezes, você pega uma matéria, tá? Como essa de multimídia, que os portugueses escrevem multimédia, tá? Essas coisas, elas estão disponíveis para a gente hoje em dia. E é muito mais fácil da gente verificar as coisas hoje em dia do que antigamente. A gente tem o Google, tem o Wikipédia, tem qualquer site. Eu podia entrar num site específico. Eu ia no YouTube, posso ir no YouTube, a gente vai ver várias aulas de multimídia. Tá? O problema mais grave que eu acho, e que eu acho que a gente tem que entender, é assim, a matéria, né, ela tem uma sequência, tá? Como qualquer livro, geralmente o livro tem começo, meio e fim. Aliás, ele tem até índice, né, para você saber qual é a sequência que o autor escreveu, principalmente livro didático assim. E o autor, às vezes, ele fala, olha, se você está dando aula para um cara de sistemas de informação, tá? Você pega e usa o capítulo 2 primeiro, depois usa o 7, 8, 9, depois volta no 3, 4. É uma sequência de aprendizado. Se você estiver administrando o mesmo curso para um pessoal de engenharia elétrica, que é o meu background, por exemplo, então você, em vez de seguir essa sequência, eu acho melhor você seguir a sequência 10, 8, 7, 3, entendeu? No YouTube também, você vai lá, cara, eu estava querendo explicar matemática para o Ricardo, meu filho, cara, tem 200 bilhões de professores explicando as matérias que ele está vendo no colegial. Só que é o seguinte, você tem que saber qual que é a sequência que o professor dele está usando para não atropelar, porque senão ele começa a aprender coisas de maneira diferente, né? Então essa é uma das dificuldades também que a gente tem, tanto ao ensinar quanto ao aprender, tá? Então, o que a faculdade faz, né? O que eu faço na minha matéria, e pelo amor de Deus, não me compare com outros professores, que, por exemplo, eu fico muito chateado porque todo mundo fala que a minha aula é uma bosta e a aula dos outros é melhor que a minha. Daí eu fico em depressão, estou tomando clonazepam com fluoxetina por causa da depressão, tá? Então, vocês têm que saber entender, né, os meus anseios, né? E principalmente agora, nessa quarentena, né? E a pinga, bom lembrar. A pinga é legal. O que o José Pedro está perguntando como icon, ou ícone? Eu não entendi a pergunta que você fez. Você pode abrir o microfone, Pedro Lopes Moura, para eu ouvir a sua voz maravilhosa? Ou não? Zé Pedro, tem microfone? Não. Alguém tem microfone para falar oi? Hello, people. Opa, Só o Zé Pedro que não tem, né? Os símbolos podem ser chamados ícones? Sim. Então, daí é o seguinte, para as coisas que a gente não conhece na vida, a gente dá nome, não é? É tudo assim. Você vê um negócio assim, por exemplo, sei lá, isso daqui. Tá? É um objeto, tá? Eu não sei se vocês estão vendo. Se a gente não sabe o que é, a gente dá um nome. Eu, por exemplo, chamo de coisinho. O pessoal de Minas chama de trenzinho, tá?
E daí o que acontece? Uma vez que você dá um nome para alguma coisa, daí você liga essa coisa, liga, né, o nome a essa coisa, e você descobre o que essa coisa faz. Tá? No caso de ícones são símbolos, né? Na realidade, ó, vamos lá no Google também. Tá? Por exemplo, isso daqui são ícones, né? Mas eu não quero isso daqui. Eu quero icon, e vou no inglês que inglês é mais bonitinho. Ó, significado de ícone. Tá? Nossa Senhora. Acho que não deu muito certo. Ícone é assim, uma pessoa ou coisa, tá? Que representa um símbolo ou digna de veneração. Pô, mas daí o cara tá falando de ícone, né? Tá. De Nossa Senhora. Pintura de Jesus Cristo ou outra figura bíblica, tipicamente de uma maneira tradicional, né, de tinta ou em madeira, venerada e usada como ajuda para devoção no bisnato. Ah, dá licença. Amém. Amém. Não é isso que é ícone, né? Tá? Coloca ícone em informática. Isso. Não, o ícone, tá? E daí vamos para o significado. Vou ver se o português copiou. Copiou. Olha que maravilha, tá vendo? Então é assim. Nossa, que palavra horrível que você foi escolher, né? Não, mas coloca informática no final que ele descobre. Que ele descobre. Então vamos lá. Professor, pesquisa por ícone computacional. Sim. Bom, aqui ficou até muito bonitinho. Olha que legal, ó. A palavra ícone vem do grego eikon. Eu não sei falar grego, tá? E significa imagem. Já na informática, ícone é um pequeno símbolo gráfico, usado geralmente para representar um software ou atalho. Atalho, gente, se você estiver usando o sistema operacional da IBM, não pode falar atalho, tá? Tem que falar sombra. Senão o cara te enforca lá na IBM. Tá? Principalmente se você estiver usando aquele sistema Warp deles, que vocês não conhecem, obviamente. Né? Então é isso. A palavra ícone é isso. Para a gente, para a informática. Tá? Uma pequena imagem. Tá? Agora, uma pequena imagem não pode ser considerado multimídia. Você concorda comigo? Por quê? Porque a imagem ela é estática, ela não tem outra mídia junto e ela não significa muita coisa. Assim, não tem duas coisas, no mínimo duas coisas unidas, justapostas. Tá? E ela representa alguma coisa. Mas o ícone dentro de um vídeo, que nem eu estava dando exemplo lá do vídeo lá do filme, daí sim, não o ícone, mas o filme todo com o ícone e com o link que o ícone remete, para onde ele manda, faz parte do sistema multimídia. Tá? Beleza, Ederson, é isso aí. O Ederson falou que o ícone é algo que faça referência a algo. Não é aquele negócio da igreja que a gente procurou, né? Bom, mas é assim, a aula já passou o tempo. Eu vou encerrar a gravação, mas eu ainda vou ficar na sala. E quem quiser ficar para trocar uma ideia, pode ficar sem problema nenhum. Só estou interrompendo a gravação agora.